Inicialmente, o senhor colocava um representante para cada membro de uma família e depois olhava o sistema tal como foi constelado. Pela estrutura da constelação já se podia ver alguma coisa. Aí o senhor perguntava aos representantes o que percebiam e como se sentiam. Trocava-os de lugar, interrogava-os de novo e finalmente os levava a dizer determinadas frases que tinham um efeito liberador. Era um processo de busca que passava pelas informações dos representantes e pela forma como se dispunham no espaço e como se sentiam ali. Hoje o senhor já não recebe essas informações quando coloca apenas um ou dois representantes. O que exatamente mudou nesse particular? Minha imagem era esta. Uma família com problemas procura a ordem que lhe convém. No processo da constelação, essa ordem era encontrada. Ela se mostrava pelo fato de que todos os representantes se sentiam bem. Muitas vezes eu fazia o cliente dizer frases que favoreciam uma mudança interior no sentido da ordem que fora reconhecida, que o ajudavam a livrar-se de seu envolvimento. Essas frases eram, por exemplo, agora eu fico, abre aspas, fecha aspas, abre aspas, agora estou aqui com você, fecha aspas, ou no caso de alguém que tivesse rejeitado sua mãe, abre aspas, agora eu lhe presto homenagem, fecha aspas, ou, abre aspas, agora tomo o que você me deu, fecha aspas. Com isso, algo se desencadeava na alma. Havia também a reconciliação pelo abraço. Às vezes, a ordem também exigia que o cliente se afastasse. A constelação familiar, realizada dessa maneira, é um excelente trabalho, e isso fica patente pelos seus efeitos. Da mesma forma como me acontecera com a terapia primal, notei que não precisava fazer tanta coisa. Para esse trabalho, preciso apenas de uma pessoa ou duas, sendo que as demais estão presentes apenas no pensamento e no sentimento. O cliente que apresenta o seu tema é, por assim dizer, um representante do sistema inteiro. Ele não comparece a título individual. Nele vem à luz algo de que o sistema necessita. Seu movimento na constelação não é um movimento exclusivamente pessoal. Ele se move como um membro do sistema. Enquanto ele se move, algo se move no sistema, em sua totalidade. Sem que o sistema compareça através de representantes, o processo de busca transcorre, então, por meio do movimento? Sim, e muitas vezes a solução está bem mais longe. Na constelação familiar, tenho frequentemente uma imagem do que seria a boa solução. Aqui nos movimentos da alma, já não existe nenhuma imagem. Enquanto na constelação familiar, eu intervenho várias vezes, aqui intervenho apenas eventualmente. Algo se desenvolve a partir da alma, sem intervenção externa. O cliente, desde o início, já está a caminho. A mudança começa na própria constelação. Como o Senhor descobriu isso? Nas constelações familiares, eu perguntava como se sentia o representante. Então comecei a não perguntar mais, simplesmente aguardava por longo tempo. De repente, o representante se movia espontaneamente. Observei sempre em constelações que pessoas caíam no chão ou sentiam tremores ou contrações. É um fato comum que os representantes sintam em seu corpo, num dado momento, sintomas das pessoas representadas por eles. Inicialmente, isto assustava as pessoas como se fosse algo mágico. Hoje, esse fenômeno já é encarado naturalmente. O que o Senhor vê nisso de especial ou diferente? Hoje vejo esses sintomas com outros olhos. Um representante é tomado subitamente por algo que não pertence unicamente a ele, mas nele se mostra um movimento do seu sistema. Encaro esses movimentos num contexto maior. Esse movimento é diferente daquele que se exprime através dos sintomas? Sim, hoje confio inteiramente no que transparece espontaneamente. Quando comecei a aguardar,
para ver se esses movimentos ocorreriam e de que forma, realmente surgiu um movimento espontâneo no qual se mostrava uma solução, tanto para o cliente quanto para a sua família. Isso foi uma novidade. Pelo que vejo, os representantes são movidos por uma alma maior, não pela sua própria. Algo diferente os arrebata. Portanto, isso é um nível diferente do que estar simplesmente representando um indivíduo? Sim, uma alma maior procura e acha, através dos representantes, uma solução, porque ninguém interfere. Essa força maior que atua claramente no representante através do movimento da alma, dirige a vida pessoal e o sistema. Sim, até mesmo o curso da história. Dessa alma nós fazemos parte. Não temos uma alma, participamos dela. Todos esses movimentos evoluem na mesma direção, reúnem algo que estava separado. São movimentos que levam à reconciliação. Por onde o Senhor reconhece o caráter desses movimentos? Os representantes não poderiam mover-se por conta própria? Em que eles diferem de outros movimentos? São totalmente diferentes. Eles começam, quando se visualiza o corpo, abaixo do umbigo, de uma zona mais profunda. Os representantes são impelidos, não podem agir de outra forma. Voltando ao tema, este fenômeno que um representante assume movimentos do sistema já era conhecido. Um representante na constelação começa de repente a tremer, o cliente é interrogado a respeito e informa que o seu avô tinha ataques epilépticos. Isto ainda pertence ao nível da representação individual, pois o representante se move da mesma forma que o avô representado. Mas, no movimento da alma, existe algo além disso? O Senhor pode citar um caso em que isso se evidenciou? Uma das primeiras constelações que fiz com esse novo pressentimento foi com um judeu. Lá observei pela primeira vez que existe um movimento da alma que, no fundo, procura uma união, inclusive entre um assassino e sua vítima. Então, pela primeira vez, ficou evidente para mim que posso confiar nesses movimentos e que neles acontece algo totalmente oposto a nossas habituais ideias morais. Ficou também evidente que todos, perpetradores e vítimas, sentiram-se guiados por um outro poder, ao qual estão igualmente entregues. Desde então, prossegui nesse caminho e confiei totalmente nesses movimentos. Existe algum exemplo disso em seu trabalho com constelações políticas? Há algumas semanas estive na Nicarágua. Lá reinou por muito tempo o ditador Somoza, que saqueou o país. Sandino, seu adversário, foi assassinado por Somoza. Também Somoza foi mais tarde assassinado no exílio. Os sandinistas se apresentaram como seguidores de Sandino e começaram uma guerra civil contra Somoza e seus adeptos. Expulsaram cerca de 1/3 da população, principalmente os índios. Os sandinistas perderam no final, como acontecera antes com Somoza. Tiveram o poder nas mãos, mas logo perderam o apoio da população. Agora tudo isso passou, Somoza e o regime sandinista. Agora existe um governo democraticamente eleito e uma grande necessidade de achar uma resposta para esta pergunta. Como podemos reconciliar-nos depois dessa terrível guerra civil? Muitos dos antigos combatentes ainda estão lá e também, é claro, seus descendentes. Ao meu curso compareceram a chefe da polícia de Manágua e alguns comandantes militares. A filha da primeira presidente também compareceu, portanto, pessoas de comando. A chefe da polícia estivera no serviço secreto dos sandinistas, isto é, ambas as facções do passado estavam representadas. Fiz uma constelação onde coloquei um homem para representar Somoza e um outro para representar Sandino. Eles cerraram os punhos e se aproximaram lentamente em atitude agressiva. Então coloquei deitados no chão, entre ambos,
3 representantes das vítimas da Guerra Civil. Com isso, subitamente voltaram à razão. O representante de Somoza olhou para as vítimas, e o mesmo fez o representante de Sandino. Então Somoza se abaixou até o chão, arrastou-se em torno dos mortos e se deitou transversalmente a eles. Também Sandino caiu no chão, arrastou-se lentamente até junto de Somoza e se deitou ao lado dele, como se quisesse jazer no mesmo túmulo. Tudo isso aconteceu sem interferência externa. Quem eram os representantes? 2 espanhóis. Então coloquei uma mulher como representante da Nicarágua. Ela simplesmente gritava de dor e se deitou ao lado dos mortos. Assim terminou a Guerra Civil. A gente se pergunta, para quê? No final só havia mortos. Em seguida, introduzi mais 3 pessoas para representar os descendentes dos somozistas e outras 3 representando os descendentes dos sandinistas. Eles ficaram frente a frente com os mortos deitados entre eles. Lentamente aproximaram-se uns dos outros e se estenderam as mãos. Então pedi que o representante da Nicarágua se levantasse. Os descendentes fizeram um círculo em volta dela com as mãos dadas. A representante da Nicarágua respirou aliviada. Essa constelação aconteceu por desejo de quem? Por desejo de todos. Todos os participantes ficaram profundamente emocionados. É assim que entendo um trabalho pela paz. Ele mostrou de novo uma coisa importante. Os 2 partidos apenas causaram desgraças. Eles sentiram isso e se deitaram junto dos mortos. Agora os sobreviventes, os descendentes, devem deixar isso para trás, sem recriminações contra o outro partido, sem recriminações mútuas. Esta é a solução. Que recomecem do início e esqueçam o passado. Essa foi uma constelação especial. Ela mostrou como os movimentos da alma aproximam, no nível mais profundo, os que estavam separados. Nas constelações políticas, o Senhor trabalha principalmente com os movimentos da alma? Sim, geralmente elas transcorrem sem intervenção externa. Minha intervenção se limita a introduzir, às vezes, alguma outra pessoa. Por essa razão, isso tem tanta força, sem intenções próprias ou objetivos fixos. Então, qual é a necessidade de um dirigente da constelação? É ele que coloca a constelação em movimento, que decide quem deve ser colocado nela, por exemplo, representante de Somoza e Sandino, no exemplo que mencionei. Sei qual deve ser o próximo passo, quando coloco as vítimas deitadas no chão ou quando introduzo a Nicarágua. Com minha intervenção, coloco a constelação em movimento. Sem um dirigente, isso não funciona, mas a partir daí, entrego tudo aos movimentos dos representantes. Pelas constelações familiares, sabemos que os representantes precisam de algum tempo até que deixem de interpretar e se entreguem à sua percepção até que não se perguntem mais. O que devo pensar e fazer agora para que fique certo? Mas se entreguem apenas às suas percepções. Quem dirige uma constelação sabe distinguir entre percepção e interpretação, mesmo porque os representantes falam. Já com os movimentos da alma, trabalha-se num nível totalmente não verbal. Como podemos perceber se o que ocorre é realmente um movimento da alma? Se alguém se move realmente como um representante ou talvez esteja apenas atuando, dramatizando, fazendo teatro? Isso eu percebo imediatamente, pois então todos os participantes ficam inquietos. Então, é a reação de terceiros que funciona como um sinal? Todos entram da mesma forma no campo, todos são movidos por ele. Nesse campo, não se pode trapacear. Pode-se perceber do que se trata a partir do próprio movimento? Via de regra, imediatamente. Qual é a diferença entre um movimento encenado,
arbitrário e um movimento involuntário. Um movimento que está em conexão com o campo é muito lento. Quando alguém dá 2 passos para frente ao mesmo tempo, percebe-se logo que está fora. Portanto, a velocidade é um critério, mas isso também pode ser aprendido e ensinado. Isso não é possível aqui. Esses movimentos têm uma incrível intensidade. Quanto mais lento é o movimento, tanto mais intenso ele se torna. A ânsia de interferir, de levar um movimento a termo, é fortemente percebida tanto pelos representantes quanto pelo dirigente. Um dirigente precisa ter a capacidade de suportar essa lentidão, e ele não consegue isso quando tem uma intenção. O que o senhor quer dizer com isso? Se ele faz uma constelação, por que deveria fazê-la se não tivesse uma intenção? A intenção de que tudo fique bem, por exemplo, influencia imediatamente o campo. Portanto, o dirigente também não pode ter uma hipótese? Então não se consegue nada. Ele precisa distanciar-se interiormente e recolher-se sem intenções e no vazio. Esses são movimentos profundos, quase espirituais. São processos que possuem em si algo de sagrado. Somente quem realmente adota essa atitude pode acompanhar os movimentos e, quando necessário, intervir para ajudar. Mas o Senhor disse que o dirigente permanece totalmente fora. Ele entra na medida em que não entra. Isso parece paradoxal. Eu me retiro totalmente para não influenciar a alma do outro com algum desejo meu. Nas constelações familiares, temos as pessoas diante dos olhos. Nos movimentos da alma, olho para o destino ao qual estão entregues os membros de um sistema. Então percebo, por exemplo, num determinado momento, que preciso introduzir a mãe. Isso eu não conseguiria se ficasse como um simples observador. Como entro em sintonia, ouço a mãe, por assim dizer, ou ouço o filho chorar. Estou intensamente presente, sem que entre ali. Que lindo! Sim, cara, maravilhoso, um capítulo também importantíssimo. Aqui ele descreve a diferença entre uma constelação familiar tradicional, o movimento da alma, como ele descobriu, em que momento que ele descobriu. E se vocês prestarem atenção, vocês vão observar que ele diz que foi a partir da não intencionalidade. A importância disso para quem trabalha como constelador, uma parte da postura necessária, né? Sem medo, sem julgamento, sem conhecimento, sem intenção, sem lástima, sem expectativa. Então foi quando ele não teve intenção que ele descobriu algo. E outra coisa importante, que isso também, não me lembro se foi o Guerrado ou o Joel que falou dentro da sala de aula, constelação familiar se trata de esperar. Esperar que algo emerja. E eu me coloco a serviço dessa dimensão espiritual e posso não olhar, como no caso da constelação familiar clássica, para o indivíduo, mas para o destino, ou seja, aquela ordem da ajuda, olhar para o sistema. Então, isso ele mostrou como ele recebeu a constelação familiar, né? Porque como vocês viram lá, ele mostrou, ele diz, com Freud ele teve uma certa intuição dos envolvimentos sistêmicos. Quem vai olhar dentro da história da psicoanálise, como eu já falei para vocês, esse termo Family Constellations, ele foi pela primeira vez cunhado por Alfred Adler, que era um discípulo de Freud e foi depois, mais tarde, o fundador das constelações, da psicologia individual. Né? E ele, inclusive, ele vai citando
né, mostrando que já era sabido que os representantes, membros da família nas constelações, sentem-se como as pessoas que representam. Ele se lembra da Thea Schoeffer, que vocês sabem que foi a pessoa com quem ele conheceu a constelação familiar tal como ela era praticada naquele momento, e também ele rememora os insights e o trabalho da Virginia Satir, que trabalhava com as esculturas familiares, ou seja, efetivamente como se as pessoas fossem massinhas, feitas de massinha e moldadas, então ela colocava numa determinada forma. Tá? Então, nessa página, ele vai descrevendo todo o procedimento das constelações familiares e a diferença em relação aos movimentos da alma, extremamente importante para o trabalho final de vocês. E aqui outra coisa que eu gostaria de tocar, mas sem entrar com muita profundidade, que é no tema da constelação individual. Não sei se vocês sabem, mas o Bert Hellinger, ele não foi a pessoa que desenvolveu nenhuma constelação familiar com bonecos, nem com objetos. Ele, pessoalmente, o trabalho dele com constelação individual, a percepção dele do trabalho individual é essa que ele cita aqui. Que dentro da pessoa está todo o sistema, que com uma, duas pessoas eu posso estar acessando essa informação. Então, é quase como não tem grupo pequeno, né? E utilizando as âncoras, os posicionamentos, isso tudo eu já ouvi da Sophie, de outras pessoas próximas a ele, dizendo que ele faz esse tipo de trabalho. Mas uma compreensão completamente diferente, né? Até onde eu lembro, essa utilização das figuras, a origem é justamente da caixa de areia do Jung, ou seja, que trazia essas representações do inconsciente coletivo. Bom, o que mais que eu teria para falar aqui? É muito interessante quando ele fala da percepção, de como perceber quando um movimento está em sintonia, quando ele não está, e nós podemos tanto olharmos para dentro de nós mesmos, se existe uma inquietação, uma falta de presença, como também no grupo, tá? Como uma percepção sempre interna e externa simultaneamente. Então, a necessidade do dirigente de uma constelação familiar desenvolver a capacidade de esperar, de suportar a lentidão, né? De trabalhar sem intenção, olhando para o todo do grupo, né? O destino do grupo. E muitas vezes perceber até que ponto, quando eu não estou conseguindo suportar a lentidão, o vazio, o peso, até que ponto que eu tenho a intenção de ajudar aquela pessoa, ou de que algo se resolva. Que o impensável se torne visível, sobre informação e campo. Nessa altura, as constelações já gozam de certa validade. Já foi experimentado e empiricamente comprovado que diferentes dirigentes, trabalhando com diferentes representantes em questões semelhantes, chegam a soluções parecidas. Existem pesquisas sobre os efeitos das constelações, uma dissertação na Universidade de Munique e uma de Witten e Erdős. É possível haver algo semelhante com respeito aos movimentos da alma? Não, porque cada um deles é diferente. Esses movimentos não se orientam por determinadas leis, excetuada a lentidão. Naturalmente, eles envolvem conhecimentos, mas estes são apenas provisórios. O essencial nos movimentos da alma é que neles se manifestam contextos até então impensáveis. Cito um exemplo. Um homem contou que seus 4 filhos não aprendiam na escola. Numa breve conversa, ele revelou que sua esposa tivera um aborto numa relação anterior.
Na constelação, coloquei apenas a criança abortada e os 4 filhos. Todos se sentiam mal. Então introduzi a mulher, mas ela não mostrou nenhuma ligação com a criança abortada. Então introduzi também a mãe dela, porque vi muitas vezes que uma mulher que aborta não tem uma ligação profunda com sua mãe. Isso também não ajudou. Então interrompi o trabalho. Depois o homem me disse que a mãe de sua esposa teve 2 filhos. Como houve grandes complicações com o segundo filho, foi aconselhada a não ter outros filhos. Apesar disso, ficou grávida dessa terceira criança, mas como lhe disseram que havia um risco de vida, essa criança foi abortada. Então, foi introduzida na constelação uma representante da mãe daquela mulher? Sim, repeti a constelação, desta vez com a mulher, sua mãe e a criança que precisou ser abortada, e coloquei também o pai da mulher. Então a criança abortada se esgueirou por baixo das pernas de sua mãe e se arrastou até a representante da cliente. A criança começou de repente a arfar muito fortemente, como se estivesse sendo estrangulada. O pai tinha os punhos cerrados. Então ficou patente que a criança não fora abortada, mas assassinada. Foi dito que a mãe abortara, mas evidenciou-se que o pai tinha assassinado a criança? Exatamente. Então, introduzi na constelação a criança abortada pela cliente. A criança também cerrou os punhos, como fizera o avô. Ela estava identificada com o avô, o assassino. Ninguém teria imaginado isso. Então, a criança abortada da mãe da cliente olhou para seu pai e lhe disse: "Eu amo você." O pai enterneceu-se e desabou no chão. A criança abortada pela cliente também enterneceu-se e deitou-se ao lado do avô. Então a mãe, isto é, a cliente, pôde aproximar-se dela e abraçá-la. Em seguida constelei de novo as 4 crianças, a criança abortada e sua mãe, e todos ficaram felizes. Isso mostra com que profundidade esses movimentos acontecem, de modo totalmente diferente do que imaginamos, muito além de todos os julgamentos e condenações morais. De tudo isso, o que uma constelação comum não poderia revelar? O que se deveu aí especialmente aos movimentos da alma? O fato de que foi um assassinato só poderia ser percebido pelos movimentos da alma. Somente a partir deles e esses movimentos, com exceção de uma única frase, transcorreram totalmente sem palavras. O Senhor não estará, talvez, interpretando como assassinato o fato de ele cerrar os punhos? A criança abortada afastou-se espontaneamente dos pais. Ela fugiu, por assim dizer, e encostou-se nos pés da representante da cliente e começou, de repente, a fazer movimentos como de uma pessoa estrangulada. Foi como se o acontecimento ocorresse diante de nossos olhos. Enquanto isso, o pai desviou o olhar e cerrou os punhos. Pelos movimentos, ficou totalmente claro que ali tinha havido um assassinato. O Senhor o afirma, mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa. A criança que presumidamente fora abortada aproximou-se da representante da cliente que estava fazendo sua constelação. Enquanto isso, a criança abortada cerrou os punhos como o avô. Daí o Senhor concluiu que o pai da cliente assassinou a criança e que a criança abortada da cliente estava identificada. Aqui estamos em níveis muito diferentes. A senhora pergunta: foi verdade ou não foi verdade? Está conduzindo um interrogatório judicial. Isso não tem mais nada a ver com os movimentos da alma. Eu não os interpreto. Nós podemos ver o que acontecia ali, mas quem ousa expressar isso? Então as pessoas objetam: como você pode afirmar isso?
Você não tinha nenhuma informação, embora o processo tenha transcorrido com toda a evidência. A verdade, entre aspas, dos movimentos da alma não tem nada a ver com informação? Às vezes, principalmente quando se trata de esquizofrenia, o evento decisivo se passou há tantas gerações que absolutamente não existe qualquer informação, mas a informação ainda está contida no campo e se manifesta nos movimentos da alma. Então, de onde vem o movimento? Deve haver aí um campo de energia. Uma outra questão é saber se isso pode ser cientificamente comprovado. Essa pergunta parece opor-se à solução. No momento em que quero saber isso, perco a conexão com a vida e com o fato de que a vida prossegue de modo positivo. São perguntas abstratas. Também bastante importante essa parte, especialmente quando ela o questiona sobre essa informação que vem do campo. Enquanto ele coloca assim de maneira clara, porque ele experienciou vivencialmente, ela questiona, mas será que isso é verdade? Foi mesmo assim? Então aqui fica também um dos motivos pelos quais o Bert Hellinger diz que a melhor coisa a se fazer com uma constelação é esquecer. Porque aquela verdade ela é transitória. Ela emerge com clareza para as pessoas que estão ali naquele momento, às vezes de uma maneira coletiva e às vezes a partir de uma síntese individual que a pessoa faz da interação que ela tem do seu próprio tema com o que está acontecendo. E é muito interessante também essa contraposição, pelo menos aparente, entre o caminho fenomenológico e o caminho científico. Apesar de o caminho fenomenológico ser um fruto do caminho científico, né? Ou seja, quando ele diz, outra questão é saber se isso pode ser cientificamente comprovado. O que é o método científico? Eu vou focar em algo, analisar um fenômeno, compará-lo, repeti-lo, para que ele possa acontecer da mesma maneira. E depois até que eu passe muito tempo verificando isso, comparando com o que as outras pessoas disseram sobre o mesmo tema, eu vou dizer que aquilo é verdade. E aquilo vira um dogma. E aquele dogma se perde completamente de uma experiência vívida, direta. Então, é quase como se verificação científica, ela, na compreensão dele, se opusesse à solução e a que essa verdade transitória, viva, possa se manifestar. E esse tema é tratado em outros livros dele, nas Ordens do Amor, na Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, onde ele explica a diferença entre o caminho científico, o caminho fenomenológico, entre religião e psicoterapia. Tudo isso é um ponto essencial do pensamento do Bert Hellinger. Ok, eu vou ver se eu tenho alguma coisa, mas eu realmente não me lembro diretamente de uma relação dele com o Jung nos textos dele. Com certeza é muito mais direta em relação ao Freud, até porque ele completou a sua formação psicanalítica, até de uma maneira curiosa, depois vocês podem perguntar essa história para a própria Sophie, e leu toda a obra do Freud. Com relação ao Jung, seria algo a ser investigado dessa correlação, pelo menos da minha parte. Uhum. E outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu falei sobre o Adler, né? O Adler era anterior ou contemporâneo ali do Jung, a gente teria que verificar também, mas eu gostaria de lembrar uma pessoa que é pouquíssimo conhecida e que ela me foi indicada e foi citada pela Sophie como sendo uma fonte da compreensão que o Bert Hellinger tinha e teve na hora que ele recebeu o conhecimento das constelações familiares, que ele é chamado de Walter Thoma. E eu vou mandar também essa indicação para vocês, desse livro
do final da década de 60, 70, chamado Family Constellations, que Sophie me disse que foi o livro ou a compreensão com a qual Bert Hellinger tomou contato das constelações familiares, quando ele conheceu esse trabalho. Uhum. Se eu investigar, terei uma intenção egoísta sobre o controle de resultados e a comprovação da eficácia. O Senhor disse que, depois de determinada a constelação, as crianças e toda a família se sentiram bem e que esse efeito fala por si mesmo? Completamente. Gostaria de saber se as crianças estão melhor na escola, se estão aprendendo mais facilmente. Muitos querem saber isso. Se eu procurar saber, estarei tendo uma intenção, e por sinal, uma intenção egoísta. A pergunta seria esta: fui bem-sucedido? Agi bem? Justamente. Então, já não estarei me importando com as crianças. Essa curiosidade prejudica o movimento reparador. Seria mal para as crianças se eu me informasse. Isso provoca em mim um grande suspiro. Sim, eu sei. Muitos se incomodam com isso. Querem ter provas, mas querem isso para que as crianças fiquem melhor? Vamos atribuir-lhes apenas boas intenções. Não lhes atribuo boas intenções. Eles não se importam com essas crianças e não têm respeito por essa família. Com sua curiosidade, querem invadir a sua privacidade. Quem trabalha como terapeuta convém também perguntar-se: aquilo que faço ou ofereço faz absolutamente algum efeito? O Senhor diz: eu me coloco à disposição com um método eficaz. Em termos concretos, as pessoas querem saber se isso realmente faz efeito além da constelação. O Senhor não deseja saber isso? Vê a autonomia do cliente ameaçada por essa vontade de saber? Talvez. Quando a constelação termina, o meu trabalho está feito. Ponto final. Isso basta. Eu fico nisso. Qual é o interesse daqueles que querem provas da eficácia? Estão preocupados com as pessoas? Querem realmente comprovar um efeito? Se tiverem a comprovação, deixar-se-ão convencer por ela ou pedirão novas provas? Talvez eles se perguntem simplesmente, aspas, o cliente se cura quando lhe dou essa pílula? Fecha aspas. Esse é o nível da medicina e precisa ser investigado. Gerd Hoppner fez isto muito bem em sua dissertação sobre as constelações sem interferir no processo. Nota de rodapé. Hoppner Gerd. Raio Döme. Wo Schicksalswort. Eine Studie zu Effekt der Familienstellings nach Bert Hellinger. Entre parênteses, a humilde cura, onde atua o destino. Uma pesquisa sobre os efeitos da constelação familiar segundo Bert Hellinger, fecha parênteses, Perfel, Munique e Viena, 2001, Universidade de Munique, dissertação 2001. Ele mesmo permaneceu fora, mas quando pergunto a um cliente, aspas, isso fez efeito? Estou interferindo. Não consigo distinguir num vídeo o que é um movimento da alma e o que não é. Assisti a vários vídeos e não consegui identificar muita coisa neles. Isso pode ser transmitido num vídeo? Não. Quando eu próprio vejo, depois, o vídeo, só consigo entrar nisso até um certo ponto, pois não me encontro no campo. Nesse momento, geralmente não sei qual seria o próximo passo. Às vezes chego a surpreender-me com as minhas intervenções.
Qual é o mínimo de que se precisa para trabalhar com isso? Quem trabalha com os movimentos da alma precisa tomar uma vida de conhecimento muito especial, no vazio, no recolhimento, na reserva. Somente assim ele proporciona espaço suficiente a um movimento que é sempre diferente do que se imagina. Cada movimento desses possibilita novos insights. Pode dar outro exemplo disso? Numa constelação que fiz no Japão, a representante de uma mulher cerrou os punhos diante de sua mãe. Eu disse a ela, aspas, diga à sua mãe, quero matar você, fecha aspas. Ela o repetiu com muita energia. Então coloquei em seu lugar a própria cliente. Quando lhe pedi que dissesse o mesmo, ela disse, aspas, isto eu não posso dizer, mas gostaria que ela morresse, fecha aspas. Bem, isso é quase a mesma coisa. Então eu lhe disse, aspas, não posso trabalhar com você. Nada posso fazer com uma pessoa que rejeita sua mãe, fecha aspas. E interrompi o trabalho. Sabia que ela iria cometer suicídio, é claro. Pessoas assim se suicidam, não tem outra possibilidade. Como o senhor sabe disso? Deixe-me contar até o fim. Eu nada fiz. Respeitei a mãe e esqueci a cliente. Retiro-me de situações como essa, esquecendo a cliente. Entrego-a totalmente ao seu destino e às consequências de seu comportamento e de sua atitude. Pouco antes do encerramento do curso, essa mulher me procurou e disse que queria fazer uma nova constelação. Tinha chorado muito. Tentei constelar a família, mas não funcionava. Aí, Harold Holman me sugeriu que talvez funcionasse com uma fila de antepassados. Então, coloquei a cliente e sua mãe frente a frente, nada aconteceu. Coloquei a mãe da mãe, nada. Depois a avó, nada. A bisavó e assim por diante, indefinidamente. Representantes de 8 gerações se postaram ali e não havia nenhuma relação entre mãe e filha. A última, a 8ª, afastou-se e olhou para o chão. Numa constelação, isso sempre significa que se olha para uma pessoa morta. Pedi a um homem que se deitasse no chão diante dela. Os movimentos das participantes sugeriam que se tratava de um assassinato. Então a cliente desabou no chão. Aí começou o movimento da alma. Arrastou-se até a vítima e abraçou-a. Diante disso, também a representante da última ancestral aproximou-se do morto e tomou-o nos braços. Então coloquei o morto de pé ao lado dela, e diante dela a representante da 7ª geração. De repente, apareceu a ligação da mãe com a filha. Portanto, entre as representantes da 8ª e da 7ª geração. Exatamente. Também essa se voltou para sua filha e assim por diante até a última. Assim, o amor voltou a fluir através de todas as gerações. Ele estava interrompido bem atrás, na 8ª geração. Nessa sucessão de antepassadas do lado materno, já não havia contato de afeto das mães com suas filhas, porque muito atrás havia algo não resolvido. A cliente se ajoelhou diante de sua mãe, abraçou seus joelhos, chorou e lhe disse, aspas, querida mamãe, fecha aspas, vemos aqui como atuam os envolvimentos. Essa cliente não poderia ter procedido de outra maneira, pois estava identificada com a assassina. Às vezes é necessário dissolver um envolvimento que muitas vezes retroage a muitas gerações para que o movimento de afeto pela mãe seja bem sucedido. Essa constelação consistiu numa combinação entre os movimentos da alma e o procedimento clássico das constelações. Numa constelação familiar, dependo de certas informações do sistema. Antes, um constelador ficava embaraçado quando o cliente não sabia nada sobre sua família.
Agora o Senhor diz que, no nível dos movimentos da alma, as informações vêm do próprio sistema, do campo. Afirma que elas vão além do que podemos saber e, aspas, se mostram através dos movimentos. Sim, frequentemente chega alguém e diz que nada sabe sobre sua família. Então digo, bem, então vamos descobrir isso pela constelação. Aí tomo algo para representá-lo e simplesmente o coloco em cena. Começa então um movimento e, passo a passo, revela-se algo sobre o seu sistema na medida em que contemplamos essa pessoa e vemos os movimentos que ela faz. Por exemplo, ela se vira para o outro lado e então coloca alguém diante dela ou coloca alguém para representar um segredo. E, de repente, aparece uma imagem que me mostra o que aconteceu. Imediatamente o cliente é tocado. Dessa maneira, quando trabalho com alguém, preciso de pouca ou de nenhuma informação sobre a sua família e sobre os fatos passados. As informações importantes me são fornecidas pelos movimentos da alma. Tudo que se move é movido por outro. Sobre outros poderes, religião e liberdade de decidir. Na homeopatia existem dinamizações elevadas, remédios em que já não há traços de substâncias materiais. Segundo uma certa tese, depois do processo de potenciação, a matéria, entre aspas, permanece apenas como uma informação presente na água ou no açúcar, e assim chega ao organismo e produz algo no sistema que é o ser humano. Portanto, o Senhor confia nas informações que o sistema lhe proporciona através dos movimentos. O Senhor diz que isso, aspas, a gente vê. Eu diria que é o Senhor que vê isso. Não é qualquer pessoa que vê. Um iniciante, certamente não. Para isso é preciso experiência. É preciso aprender passo a passo. Começa com uma atitude interior. É um processo de crescimento. Mas mesmo com os movimentos da alma, não chegamos às vezes a uma solução. Também eles esbarram em limites. Pode citar algum exemplo? Uma família tem um filho deficiente e os pais se recriminam por isso. É útil que eles se olhem com amor e se assegurem reciprocamente de que cuidarão juntos da criança. Às vezes, isso não basta. Talvez eles se perguntem, aspas, por que esse destino nos atingiu? Fecha aspas. Então precisam olhar para além da criança e do destino dela. Nesse caso, podemos colocar diante do pai, da mãe e da criança um representante do destino. Então todos se curvam profundamente diante dele. Descobri que essa reverência por si só tem um efeito poderoso. É ilusório acreditar que os movimentos da alma, por si sós, levem sempre a uma solução. Às vezes, vejo, por exemplo, que alguém se sente constantemente atraído pela morte ou sente culpa por uma morte. O que faço então? Qual dos métodos tradicionais me permite fazer algo aqui? Consigo absolutamente fazer alguma coisa? Ou aqui a ajuda esbarra num limite onde o deixar se torna o mais importante e onde a verdadeira ajuda começa quando deixo de agir? Imagino que o mesmo se aplica no que toca à atitude interior, a essas grandes catástrofes, como a da gigantesca inundação na Ásia. O que se pode fazer a não ser ajudar na reconstrução? Isso mesmo, temos vontade de ajudar, queremos fazer alguma coisa. Isso tem seu lugar, mas a minha atitude é esta. Olho para algo maior e inominável que está por trás desse evento
e me curvo diante disso. Numa catástrofe como a da onda gigante, eu me curvo e digo sim a ela. Isso eu faço em meu interior. Com isso, tenho acesso a uma outra força. Quando lido com sobreviventes que viveram isso de perto, pense nas imagens de mães com um filho morto nos braços e uma incrível dor. Não existe nenhuma solução no sentido usual. Nesse domínio não existe solução. O que se pode fazer é apenas olhar para o destino dessa criança e reconhecer que esse foi o seu tempo de vida, que esse foi o seu fim. Então, só nos resta olhar para o poder que está por trás dessa inundação e simplesmente colocar-nos diante de algo incompreensível. Isto libera. Então, essa mãe pode enterrar o seu filho, mantendo-se em conexão com essa outra força. Depois de algum tempo, ela consegue voltar à vida. Esse é um aspecto religioso. Quando se trata de casos extremos, não se pode evitar isso, mas é algo oculto. Aí não existem perguntas, nem pedidos, nem ajuda. Não existe nada disso, absolutamente nada. Apenas ficar parado. Essa é uma imagem que nos torna modestos. Nesse limite experimentamos, quando consentimos nele, serenidade e força. Isso também significa que aqui termina a contemplação fenomenológica e começa a religiosa? Basicamente, nos expomos ao nosso próprio limite. Na fenomenologia, o que interessa é o conhecimento da essência, e conhecimento da essência significa, entre aspas, sei o que devo fazer. Ele é voltado para a ação e se relaciona com a sabedoria, pois sei o que é possível e o que não é. Aqui, porém, trata-se de se expor a um contexto maior, para além da ação. Aí já não existe ação. Essa é uma atitude que não deseja saber mais, porque sabe que não pode saber. Nesse ponto, abandona-se toda expectativa. Tornamo-nos abertos, destituídos de intenções, de medo e de amor. Contudo, num extremo recolhimento. Aqui também cessa a atitude religiosa. Quem ousa olhar com essa abertura tem força para atuar de uma outra maneira, simplesmente através de sua existência. Isso não é religião? O Senhor diz que todos nós somos tomados a serviço, que todos nós somos movidos. Isso é mais do que uma simples atitude. É uma reflexão filosófica. Dela resulta uma atitude. Quando digo que todos são tomados a serviço, estou abolindo a distinção entre o bom e o mal. Isso escandaliza não tanto os que se sentem tomados a serviço, mas os que não admitem que os outros, que pensam e agem de outra forma, também são tomados a serviço e da mesma maneira. Aristóteles fala de um motor imóvel, um ser que tudo move, sem mover-se ele próprio. Essa imagem do mundo nos torna difícil manter nossas distinções habituais. Quem mantém a distinção entre bons e maus está também dizendo que uns têm o direito de viver e os outros não. Com isso, coloca-se no lugar da força primordial e do motor imóvel. Minha imagem do mundo me permite renunciar a essa distinção entre o bom e o mal. Todos servem ao todo de uma certa maneira. Este é o sentido mais profundo de, aspas, ser tomado a serviço, fecha aspas. Isto é verdade? Perguntando pela verdade, estamos afirmando também que precisamos encontrá-la, como se o pudéssemos, como se o devêssemos, como se isso fosse possível ao nosso pensamento.
Minhas reflexões filosóficas não reivindicam a verdade. Para que então são úteis essas reflexões? Para seu modo de trabalhar? Sobretudo para um tipo especial de dedicação a outros. Quando mantenho essa atitude e preciso lidar com perpetradores e vítimas, com rejeitados, com assassinos, fico totalmente sereno. Posso intervir de uma forma totalmente diferente de quando os vejo apenas em sua aparência, como pessoas enredadas. Se olho para os envolvimentos, sinto o impulso de desfazê-los. Foi essa razão bem pragmática que o levou a trabalhar com as constelações, não foi? Naturalmente, no nível do envolvimento, a solução pode ser visada e, muitas vezes, também é possível. No nível onde todos são tomados a serviço, talvez eu não precise de nenhuma solução, porque confio nessa força primordial. Portanto, nos movimentos da alma atua algo mais do que o movimento do sistema? Sim, e este é um aspecto importante. Naturalmente atua ali algo mais. A solução não vem apenas do sistema. Não consigo entender isso. Ela vem de uma força superior que se dedica a todos da mesma forma e os aproxima. Isso está além de toda consciência moral. E não diz respeito diretamente à constelação familiar como um método. Todavia, são coisas diferentes dizer que sou um representante num sistema e meus movimentos são movimentos da pessoa que represento, ou dizer que todo movimento provém de uma outra força. A primeira afirmação todo mundo pode admitir. Com a segunda é diferente. Quem trabalha com os movimentos da alma envolve-se com uma premissa religiosa, a saber que somos movidos. Para mim, isso não é religioso, é filosófico. Em que consiste a diferença? Uma coisa é a observação de que existe um movimento dentro do campo. Outra coisa, que somos movidos, é uma reflexão e conclusão filosófica. Quando chamo isso de, entre aspas, divino, trata-se de um deslocamento e de uma simplificação. Isso não se justifica. Há um poder que atua, mas pensar que isso é Deus ou divino é uma conclusão precipitada. Portanto, para o Senhor, entre aspas, religioso, fecha aspas, significa referir-se a um Deus. É isso que o Senhor quer evitar? Sim, exatamente. Digamos que isso é um nível espiritual. Em toda filosofia existe isso. No taoísmo, no budismo. No taoísmo, isso não seria denominado divino, entre aspas. Pela reflexão filosófica, podemos dizer que tudo que se move é movido por outra instância. Que possa haver um movimento a partir de si mesmo é algo impensável. Não é racional pensar isso, embora eu não possa demonstrá-lo, mas essa pressuposição é importante para a prática. Por quê? Como o processo interno faz um bom efeito perceber um sistema familiar movido por um outro poder. Os recentes pesquisadores do cérebro me dão razão nisso. O Senhor se refere, por exemplo, ao pesquisador americano Antônio Damasio, que com sua equipe verificou que as emoções e os sentimentos são primeiramente, entre aspas, construídos a partir das reações corporais. Ele afirmou certa vez que nossa mente se radica no corpo e não apenas no cérebro. Antes que tomemos uma decisão, já se evidencia pela reação do corpo que rumo ela tomará. A decisão não é livre. Ela segue um outro movimento que é pré-determinado. A ideia de que nos decidimos agora é uma ilusão. A decisão somente se torna consciente depois que já foi tomada. Daí eu concluo que, antes que me mova, já sou movido por outra instância. O Senhor é movido.
Quem sabe se é movido por outra instância? A gente também poderia dizer, entre aspas, nossas decisões residem em nossos membros. Não sabemos de onde procede a decisão. Contudo, ela não vem de nossa livre vontade. Não quero definir isso, mas podemos observar esses movimentos sutis. Por aí posso ver que, seja como for que alguém se decida, ele é antes movido por alguma outra instância. Bom, o que ele descreve aqui que eu gostaria de marcar para vocês? Logo no começo, ele descreve o procedimento, né? Logo no começo, quando ele fala, é preciso que para isso, né, para fazer esse trabalho, é preciso experiência, é preciso aprender passo a passo, começa com uma atitude interior, é um processo de crescimento, né? E ele fala da diferença entre movimentos da alma e movimentos do espírito. E do que eu aprendi no CUDEC com a Angélica e com os professores de lá, poderíamos dizer que a primeira fase do trabalho do Bert Hellinger, que hoje chamamos chamados de constelações clássicas, elas são chamadas de movimentos da consciência, ou seja, onde havia uma exploração daquilo que começou no sentido original da palavra, do termo, né? Familienaufstellung, a posição de cada membro do sistema familiar e a sua ordem dentro da psique, né? O conceito do Alfred Adler. E no começo houve essa experimentação do nível mais restrito dessa consciência, que é a participação da consciência da família, do grupo mais restrito. Depois a gente teve os movimentos da alma, que logo a gente viu ao longo desse livro como foi se desenvolvendo, ou seja, quando ele começou a observar os limites dessa consciência restrita, onde se observou esses emaranhamentos transgeracionais, e ele também pôde observar que além da posição havia um movimento que ao invés da gente ter uma alma, participávamos de uma alma coletiva. No entanto, o que ele descreve aqui é que os movimentos da alma também têm um limite. E isso ele relata, eu não sei em qual texto, eu acho que foi lá por volta de 2006, mais ou menos, quando eu vi o primeiro texto que falava sobre esse campo espiritual. Ele relata o quê? Ele trabalhou muito tempo apenas com esses movimentos da consciência, esses movimentos da alma, até que ele chegou no limite. Já não tinha mais o que fazer. Então, o que ele fala? A ajuda esbarra no limite onde o deixar se torna o mais importante e onde a verdadeira ajuda começa quando deixo de agir. E que me curvo a algo maior. Então, daí nascem os movimentos do espírito. E ele descreve, aí não existem perguntas, nem pedidos, nem ajuda, não existe nada disso, absolutamente nada, apenas ficar parado. Essa é uma imagem que nos torna modestos, nesse limite experimentamos quando consentimos nele serenidade e força. Então, estar em sintonia com este nível, né? Porque eu posso dizer que no nível da consciência eu sinto consciência pesada, consciência leve, culpa e inocência. Mas como eu sei que eu estou em sintonia com os movimentos do espírito? Porque no nível da alma eu sinto um instinto. Eu tenho que ser advogado. No movimento do espírito eu sinto o quê? Serenidade, força, centramento, leveza. Aí eu sei que eu estou em sintonia com o movimento do espírito, né? Ele fala sobre esse outro conceito que é importantíssimo para nós, sobre essa separação entre bons e maus, essa distinção entre bons e maus, que também está na base dessa compreensão que ele chegou, desse nível da realidade. E também nos mostra a origem da sua compreensão aristotélica
né? Nós já vimos a origem taoísta do pensamento dele, mas aqui fica bem claro a origem aristotélica do pensamento dele e a separação que ele faz entre religião e filosofia. Vocês observem que o tempo todo a Gabriele traz para ele a compreensão, isso é religioso. E ele diz, não, isso é filosófico. Né? Lembrando que ele tem um livro que se chama Religião, Psicoterapia, como é? Ele é antigo esse livro. Foi até reeditado com outro nome. Se não me engano, é o livro que em espanhol se chama Del cielo que enferma la tierra que sana. Dá uma olhadinha aí, por favor, para dar o nome correto. De qualquer maneira, depois eu passo para vocês. O conceito de não existir mais distinção entre bem e mal, de ser tomado a serviço e de desenvolver a não ação. E outra coisa importante que ele fala sobre a tomada de decisão, que pode ser aplicada, né? A decisão somente se torna consciente depois que já foi tomada. Então, Bert Hellinger sempre nos coloca numa posição de humildade. E mais ainda, para que possamos experimentar esse nível, essa dimensão espiritual do movimento do espírito. Muito bem, revisão, psicoterapia e aconselhamento espiritual. Não poderíamos dizer que o que move é uma instância maior de mim mesmo. É exatamente essa a ideia. Só que esse mim mesmo talvez não seja um mim mesmo tão restrito, seja um nós mesmos. E é muito lindo como ele ultrapassa o limite do movimento da alma. Ele chega no limite, ele faz uma reverência ao grande. E a partir daí ele pode adentrar um outro nível. E lembrando que do movimento da alma, isso já passou para o que a gente compreende como Hellinger ciência, daí passou para as constelações mediais, durante um breve período de tempo, onde se começou a perceber essa multidimensionalidade presente nas constelações familiares, e chegamos hoje ao que seria as novas constelações familiares, que são completamente sem palavras, apenas com movimentos, né? E, de uma certa maneira, ele também já avançou das novas constelações familiares, e ele falou isso no ano passado, ou retrasado na Alemanha, quando ele sofreu um acidente, e teve um médico chinês que o ajudou, e ele falou, junto com ele, eu avancei mais um nível. Aí a gente tem que esperar. Precisamos ir em frente, sobre os limites das soluções. Essa é uma conclusão de largo alcance. Hoje o Senhor também fala de acompanhar o amor do Espírito. Antes dizia que toma todos da mesma forma em seu coração. Quando tomo alguém em meu coração, isso acontece no nível do sentimento. Acompanhar o amor do Espírito é um amor totalmente distinto, é um amor espiritual, sem emoção. Ele diz sim a tudo o que é, também a aquilo que parece mal. Quando entro em sintonia com essa dedicação, cesso de mover-me e o outro movimento me arrebata. Isso já não envolve nenhuma busca. Eu me detenho diante de algo incompreensível. O incompreensível se move e se torna compreensível em seu efeito. Esse é um caminho que o Senhor segue sozinho? Ele mostra possibilidades e mostra que aquilo que colocamos em movimento, mesmo com os movimentos da alma, é algo passageiro. Nessa medida, ele nos mantém abertos para o novo. O Senhor deu a entender que hoje, em relação ao aborto, por exemplo, o Senhor age de outra forma a partir desse quadro de fundo? O aborto possui muitos aspectos, mas no final seguimos o amor do Espírito que se ocupa de todos. De repente,
Cada um é escolhido é acolhido em seu lugar. Nesse nível não existem perdas. Nada escapa desse movimento criador. Ninguém é privado de sua vida. E tudo que parece perdido serve depois a um todo maior. Então deixamos isso em paz, sem querer nada, sem lamentar nada. Sei que no caso de aborto faz-se concretamente uma constelação e dá-se um lugar à criança na configuração final. Continuo fazendo isso às vezes para que venha à luz e seja percebido o efeito que um aborto pode ter, mas então é fácil ficar dependente disso. Minha esposa, Maria Sophie, também ofereceu soluções desse tipo em suas constelações, mas elas se revelaram pouco profundas, pois os clientes retornaram depois de algum tempo. Ela verificou que essas soluções não alcançaram a profundidade necessária. Com isso, aprendemos que é preciso ter cuidado e entrar num domínio mais amplo. Em casos de aborto, e isso serve apenas de exemplo, facilmente ficamos no domínio da consciência, da culpa e da inocência de perpetradores e vítimas. Quando entramos no outro domínio, tudo se torna sem paliativos, muito sério, grande e inserido em algo maior. Nisso se mostra como é importante ir em frente. Há 10 anos pensava-se que, com as constelações familiares, tinha sido encontrado um método para resolver todos os problemas. O que o senhor diz agora quando as pessoas retornam? As pessoas não disseram isso, mas percebemos que algo não tinha sido completamente resolvido, que algumas soluções foram prematuras. Mesmo quando aquela era a primeira impressão. Sim, todos se alegravam. Aprendi que, quando as pessoas se alegram muito, as soluções geralmente não são suficientemente profundas. Portanto, isso não é suficiente e permanece num contexto que, com o tempo, não se sustenta? Sim. Isso se refere a determinados temas ou vale de modo geral? Temos que ir em frente. Através desse trabalho, somos forçados a crescer interiormente. O que importa já não é somente a cura ou a solução de problemas. Em última análise, trata-se da vida em sua plenitude. Mais uma palavra sobre o espírito. O espírito é leve. Quem caminha no espírito pisa de leve, pesa pouco sobre a terra, pesa pouco sobre os clientes e é feliz diante de tudo, da forma como tudo é. Maravilhoso, chegamos ao final do nosso livro. Exatamente, acho que é em 2006 que esse livro foi editado. Em 2006, 2005. A primeira edição foi em 2005, né? Então, conceitos importantes do trabalho de Bert Hellinger: tomar enquanto não receber ativo, a ideia de ser tomado a serviço, a ideia de tomar no coração, né? Acompanhar o amor do espírito, como eu posso acompanhar uma pessoa ou uma determinada situação, ou seja, uma parte da ordem da ajuda é esse acompanhamento nesse amor, né? Um conceito importante que eu já falei sobre ele, eu acho, aqui com vocês, mas a ideia de que somos arrebatados. Então, no nível dos movimentos da consciência, da constelação clássica, eu pergunto, eu vejo, eu viro, eu dirijo, né? Nos movimentos da alma, eu permito que essas informações apareçam. No movimento do espírito, eu me curvo diante do inominável, daquilo que aparentemente não tem solução. E essa ideia que ele traz, então, de ser arrebatado. Ou seja, em algum momento, quando as novas constelações acontecem, elas acontecem. Nós somos
não somos nós que dirigimos. Outra coisa. Então, deixamos isso em paz, sem querer nada, sem lamentar nada. Deixar em paz. Despedir o cliente da alma. Despedir aquela situação da alma. Importante para quem trata do tema do aborto, aqui ele fala de como foi o avanço na compreensão dele. E, por fim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Bert Hellinger é o filósofo do vamos em frente. Né? Costumo dizer que uma vez ele disse assim, ele não gosta muito de tirar foto. E ele disse o seguinte, porque as fotos olham para o passado. E eu sempre estou olhando para frente, para o novo. Nem todas as soluções alcançam a profundidade necessária. Muitas soluções, elas são fáceis. Ou, por exemplo, no início a gente ficava feliz quando uma constelação terminava com todo mundo abraçado. Só que, como a gente começou a perceber que uma constelação é como um vídeo, desligava a câmera e aí já não tinha mudado de imagem, por assim dizer. Então, eu acho que o próprio Bert Hellinger e a Sophie foram descobrindo que essas soluções que às vezes são apresentadas através dos movimentos da consciência e até mesmo dos movimentos da alma, quando emerge esse segredo, esse emaranhamento, nem sempre elas alcançam toda a profundidade possível. E aí, nesse ponto, só nos cabe fazer um trabalho pessoal, interno, para poder ser tomado, caso necessário, caso mereçamos, para mais um passo incompreensível. Então, eu vou ler aqui para vocês do livro O Centro Sentimos Leveza. Eu sei que essa história está em outros livros também, mas é porque no Centro Sentimos Leveza é um livro onde há uma compilação de várias histórias. Então fica mais fácil de encontrar aqui. Esse texto que eu vou ler se chama O Amor e está no capítulo Histórias que Fazem Pensar. E ela tem a ver com o tema do sacrifício. Para quem não esteve presente na aula, tem a ver com aquela ideia da mãe que matou o próprio filho na Segunda Guerra Mundial. A Uli está perguntando, Isabela, em que página? Na página 39, Uli. Ok. Eu acho que eu vou ler o mesmo, né? Se alguém for tentado a reler este conto, tal como nos foi transmitido, nele achará, se o ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui. Mas achará nele, ao mesmo tempo, a fábula propriamente dita, que, caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável e conjurando com uma enganosa esperança o seu medo de encontrar o céu vazio. O texto. O amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para Deus, tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou a mão do filho e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai,
como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o marido, como o marido olha para a mulher. Como eles olham para Deus e como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite que ouviu a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu encarando-o: isso eu não vou fazer. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o marido, como o marido olha para a mulher, como eles olham para Deus e como Deus, se existe, olha para eles. Bom, muitas vezes eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver Bert Hellinger constelando a Jesus Cristo. Bert Hellinger está constelando Jesus Cristo, a pessoa histórica, humana? Talvez, mas no fundo, a importância dessa constelação de Jesus Cristo é exatamente essa ideia de que eu sacrifico a minha vida, ou o Filho de Deus é sacrificado a benefício dos homens. E no caso específico da história que foi contada na aula anterior, também a gente pode observar de que maneira a consciência do grupo ela é mais forte do que a consciência restrita. Ou seja, porque quem é que em sã consciência, entre aspas, vai matar o próprio filho? Então, isso nos prova também a amplitude da consciência coletiva. Bert Hellinger diz que as consciências são definidas, os limites dessas consciências são definidos pela amplitude do amor de cada uma delas. Então, a consciência restrita tem o amor para o grupo restrito, a consciência coletiva, o amor se estende para o grupo, e na consciência espiritual, ela ganha dimensões universais. Bert Hellinger, nascido em 1925, formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Trabalhou durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus, na África do Sul. Sua formação e sua atividade terapêutica envolveram diversas abordagens: psicanálise, dinâmica de grupos, terapia primal, análise transacional, hipnoterapia, PNL e a terapia familiar, a partir da qual desenvolveu seu método revolucionário das constelações sistêmicas, aplicadas também a problemas empresariais e a conflitos étnicos. Atualmente, Hellinger trabalha na linha mais espiritualizada dos movimentos da alma, entregando-se a forças superiores profundamente reconciliadoras que se manifestam através dos movimentos dos representantes. Atua como conferencista e diretor de cursos em todas as partes do mundo e é autor de livros de sucesso traduzidos em vários idiomas. Site www.hellinger.com, www.hellingerschule.com. Gabriele ten Hövell, nascida em 1952, formou-se em ciências políticas. Trabalhou muitos anos como redatora para a televisão e livre autora de rádio e atualmente exerce as funções de treinadora de comunicação, conselheira e autora de sucesso em Hamburgo. Site www.gtenhövell.com. Psicoterapia, relações humanas,
reconciliação. Bert Hellinger revolucionou o trabalho terapêutico. No espaço de poucos anos, introduziu aspectos essencialmente novos na terapia sistêmica e familiar. Teve ampla aceitação de muitos terapeutas e clientes e também provocou reações em vários círculos. Este longo diálogo com Gabriele Tenhovel é o livro mais pessoal de Bert Hellinger. Informativo, preciso e controverso, descreve as mais significativas fases de sua vida, desde sua infância até a mais recente evolução de seu trabalho sistêmico com os chamados, entre aspas, movimentos da alma. Inicia o leitor nos 5 círculos do amor e abre novas perspectivas sobre temas atuais como o equilíbrio nas relações humanas, consciência e culpa, reconciliação, memória e repressão. Um livro que cativa e emociona, igualmente útil a terapeutas e a todos os que se interessam pelo trabalho com as constelações. Editora Atma, editora@atmaeditora.com.br, site www.atmaeditora.com.br.